Bom, quando nós entramos aqui na introdução da lição, nós percebemos, em primeiro lugar, que Deus fez uma promessa a Abraão. Ponto. Essa promessa é que ele daria um filho a Abraão, e esse filho é o filho da promessa, na qual dele gerariam outros filhos que encheria toda a terra e formaria, a partir de Abraão, uma nação, encheria toda a terra. Muito bem. Sarai ouviu essa promessa. Sarai entendia dessa promessa, mas o tempo, e aqui nós vamos entrar num detalhe muito importante, o tempo fez com que eles relativizassem a palavra poderosa de Deus, relativizassem a promessa de Deus e passasse a incorporar nas palavras de Deus e na promessa de Deus outras variantes que fazia eles entender que para cumprir a promessa de Deus, o homem, o ser humano, deveria ajudar a Deus nisso, contribuir para que essa obra fosse concretizada. Porém, é verdade, existem obras condicionais, promessas condicionais e promessas incondicionais. No caso de Abraão, por conta da sua atitude, Deus já havia prometido. E era somente Abraão esperar no momento dele que Deus ia abençoá-lo, ia capacitar Sara para gerar filhos. Mas Sara entendia, segundo a lei da Mesopotâmia, que tinha uma lei na Mesopotâmia, que era permitido que a serva da esposa de um marido pudesse dar essa serva como mulher para o seu marido, e o fruto gerado dessa união, dessa ação, seria da senhora, seria no caso aqui de Sarai, seria da esposa legítima, porque a serva tinha que cumprir o papel. Se ela era estéril, então ela podia dar a serva para seu esposo entrava nela e gerava um filho, e o resultado daquela ação, daquela união, seria o filho da sua senhora. Essa era uma lei mesopotâmica. Pois é, Deus não sabia que existia essa lei? Sabia. Mesmo assim, Deus fez uma promessa? Fez. Poderia, por exemplo, Sara tentar ajudar Deus nesse sentido? Sara poderia ter pensado, olha, Deus prometeu, então é através de Agar que vai vir a promessa de Deus. Através de um atalho providenciado pelo ser humano. Só que não era assim que Deus trabalhava. Meu querido, se Deus tem uma promessa na sua vida, não adianta você buscar atalhos, não adianta você buscar recursos humanos para tentar concretizar uma promessa que ela é divina. São dimensões diferentes. A sua ação não dá para comparar com a ação de Deus. Quando Deus promete, é porque Ele sabe das dificuldades humanas e sabe que o homem por si só não pode cumprir aquilo pelo qual Deus prometeu, mas que é uma ação única e exclusiva de Deus. A única condição é ter fé. A fé é andar pelas coisas que não se vê, é crer nas coisas que não se vê. Então, o Sara olhava para si e não se via grávida, não se via gestante. Sarai, ela via, mas faltava-lhe fé. E foi, ao contrário disso, dominado pela ansiedade. Falou, eu não me vejo grávida, então eu vou agir dentro, ou melhor, fora dos planos de Deus. Os planos de Deus era para aguardar, porque era das entranhas dele que havia a promessa, das entranhas deles que ia vir o filho da redenção, o filho prometido por Deus. Então, nessa ação de Sara, ou Sarai, de entregar a sua serva para Abraão, não estava legalmente equivocada para as leis daquela época. Estava dentro dos padrões humanos. Mas Deus não queria trabalhar nesse padrão humano. Deus queria trabalhar de outra forma. Mas mesmo assim, Sara, então, precipitadamente, tomada por uma ansiedade muito grande, ela chegou e disse para Abraão que, ele diz assim, eis que o Senhor me tem pedido de gerar, disse a ela. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela, e ouviu Abraão a voz de Sarai. Você pode questionar Sarai, você pode até criticá-la, mas Abraão quer o patriarca. A palavra final era de Abraão. Ele concordou. Então ele também estava tomado por uma certa ansiedade. Mesmo que foi influenciado por Sarai, ele estava tomado por uma certa ansiedade. E não chegava, 10 anos, muito tempo, bastante tempo, e não chegava a promessa. E ele podia ter sido levado a acreditar, não em Deus, mas na fala de Sarai. E ele entendia também que aquilo não era uma questão errada para os padrões da época, porque a lei da Mesopotâmia permitia isso.
Então ele também falou, bom, deve ser isso então, não é? Ao invés de se firmar na palavra de Deus, na promessa de que de Sara que ia vir o filho, ele também se deixou levar pela relatividade. Meus queridos, o relativismo é um problema no que diz respeito à fé. O relativismo pode ter espaço em outros momentos da vida humana, em outras situações, mas o relativismo é um problema no que diz respeito ao relacionamento com Deus, porque Deus, ele quer que você creia somente na palavra dele, e crer na palavra de Deus é andar por fé. Abraão tinha a palavra final, e eu provo para você que ele tinha a palavra final, porque Abraão, daqui a pouco eu vou mostrar para você, Abraão aceitou deitar-se com Agar, e dela gerou um filho. Agar, que foi usada por Sarai, aqui eu vou entrar em outro aspecto, isso aqui é importante, foi usada por Sarai, ela ao ser usada, olha, quem gostaria de ser manipulado e coisificado? Olha, entra aí na minha serva como se fosse ninguém, e do resultado dessa relação, o filho nem vai ser dela, eu vou ficar com esse filho. Olha que situação difícil para Agar também, né? Foi menosprezado pela sua própria senhora, embora dentro da legalidade, mas não dentro do que diz respeito à consideração que nós temos pelo outro ser humano. Sarai, para satisfazer a sua ansiedade, ela colocou uma cilada para Agar. Agar entrou numa cilada preparada por Sarai. E ela, ao obedecer, porque tinha que obedecer, ela se viu agora grávida. E a forma dela reagir a isso foi se engrandecer, porque ela foi coisificada, desumanizada, ela teve um relacionamento com uma pessoa que ela não amava, e ao mesmo tempo ela sabia que quando nascesse o bebê ela não ia ficar com ela. Mas durante a sua gestão, ela foi empoderada e passou então a se considerar não inferior, mas considerar igual a Sara. Ia ter o mesmo respeito de Sara. E ela passou então a olhar para Sara com um olhar de menosprezo, como que diz assim, você fez isso comigo, mas agora eu tenho o filho do seu esposo no meu ventre. Eu também vou ser respeitado, vou ser lembrado, vou ser considerada. Talvez ela colocou-se dessa forma. Era a voz de Agar ali. Mas ao estabelecer-se esse conflito entre Sarai e Agar, o que se desenrolou com isso? Quais as consequências? Aí começou a vir os problemas. Começou a vir problema porque Sarai não era um objeto, não era um ser vivo que não era humano. Ela tinha gostos, ela tinha desejos, ela tinha planos, ela era um ser humano, ela tem sonhos, tem liberdade. E dentro dessa liberdade ela se deixou dominar pela competição. Um erro de Agar também, porque ela era serva, mas era uma serva ser humano. Olha a situação que eles se encontravam. Eu não posso, só porque tem um empregado, e você talvez é um empreendedor, um empregador tão empregado, e você contrata ele, não quer dizer que você vai dominar sobre a vida pessoal dele, sobre o seu corpo, no sentido de saber o que ele deve fazer ou não fazer. Você contratou a força, a mão de obra dele, a força de trabalho, não a pessoa dele. Então o seu domínio se limita à força de trabalho dele. E a partir de então ele é livre para reagir e fazer aquilo que ele entende por certo. Senão você se torna um opressor. Sara se tornou opressora de Agar. E isso foi um problema que estabeleceu seu conflito. Agar estava grávida, ainda não tinha nascido o seu filho com Abraão. E só porque Agar olhou com um olhar de desprezo para Sarai, menosprezo, talvez, dizendo assim, eu não sou tão inferior como você pensa. Sarai achou aquilo um absurdo, uma afronta, chegou para Abraão e falou, olha, está estabelecido o problema aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Disse Sarai para Abraão, meu agravo seja sobre ti, o que eu estou sofrendo também seja sobre ti, o que eu sou, você sofre comigo, somos a sua carne. Minha serva pus eu em teu regaço. Agora, vendo ela que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. O que ela estava fazendo com essa fala? Ela estava pedindo autorização para Abraão para agir contra Agar. Ou seja, então a palavra final era de Abraão. Quando Sarai chegou para Abraão, olha, entra na minha serva, Agar, e o que ela gerar dela vai ser nosso filho. Quando ela disse isso para ele, Abraão podia ter falado,
Não, não é assim que funciona, não é assim que nós vamos agradar a Deus. A palavra dela, final seria dele. Então, quando Abraão concordou, ele também foi cúmplice do equívoco de Sarai. E aqui é a prova, porque Sarai pediu autorização. E o que Abraão diz? Abraão disse a Sarai, e disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, eu te autorizo, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. Olha assim, você está livre para fazer o que você quiser com ela, porque é sua serva, e eu não vou me opor. E o que Sara fez? Sara a afligiu. E Agar fugiu da sua presença, da sua face. Olha o conflito estabelecido, que situação difícil, por conta de uma precipitação, por conta da ansiedade que dominou e não pôde esperar no tempo de Deus. Meu querido, talvez você está sendo pressionado. Talvez você está sendo pressionado pelas falas, isso tem provocado ansiedade em você. Aprenda a resistir à pressão, aprenda a desenvolver a paciência, que só assim você vai superar a ansiedade. E se sozinho você não consegue, saiba que o Espírito Santo de Deus que habita em você vai te ajudar a superar essa ansiedade, a superar atitudes precipitadas, desenvolvendo em você o fruto do Espírito que é a paciência, e Jesus vai te dar a vitória. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará.